E o Tarcísio me contou isso. O Paulo José e o Boni convenceram ele a fazer o personagem porque ele não queria, porque ele já tinha 55 anos. E ele falou para mim, você está na idade certa de fazer. Eu tinha Certo. 35, 35. 37, por ali. Aham. E aí, eu me lembro que ele falou isso para mim e eu disse, imagina, Tarcísio, aquilo é definitivo, pá, 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 pá. E é mesmo, né? Claro. O que o Tarcísio oferece a respeito do Capitão é uma referência definitiva para qualquer jovem ator que for fazer. Eu fiz uma opção clara de homenageá-lo. Eu fiz questão de fazer uma menção direta ao Tarcísio. Eu escolhi a caracterização para fazer isso e o sorriso, que é uma coisa muito particular da minha decisão e tal. E, independente disso, tentei também fazer o meu Capitão, claro, mas com uma referência direta, honesta, verdadeira e justa ao que o Tarcísio representou para mim, para tantos atores brasileiros, para toda a obra dele na teledramaturgia e tudo mais. Não só na teledramaturgia, mas no audiovisual também. Então, poder encontrar o Tarcísio nesse lugar foi quase que um presente para tia Cristina. Sabe assim, eu fiz o Capitão pensando nela o tempo inteiro, assim, meu Deus, essa mulher que há 30 anos atrás anteviu, previu, provisionou uma coisa que acabou se fazendo de forma natural. Em nenhum momento eu busquei que as pessoas me associassem a ele ou o meu trabalho, talvez o tipo de personagem que eu fazia fizesse as pessoas, talvez uma energia, talvez isso sim eu acho que a gente tinha uma energia parecida em cena, né? Eu e o Tarcísio, Eu acredito sim, talvez acredito sim. essa energia invisível, essa coisa que captura a atenção das pessoas, o carisma, talvez alguma coisa nesse lugar que as pessoas associavam a gente. Porque fisicamente o Tarcisinho existe. Ninguém é mais parecido com o Né, o pai que o Tarcisinho Tarcisinho, né? é cópia. Que é meu amigo querido e a minha relação com a família a partir desses encontros com ele, a minha relação com a Glória. Eu tenho episódios pessoais com a Glória também de conexão. Então, falei com ele ontem, o Tarcisinho, e tenho muito orgulho dessa relação. E principalmente porque ele foi respeitoso, foi muito, muito bonito a forma como ele não tinha questões com o fato de ser eu Sim, ali e sim, tal. E claro. acho que ele gostava de mim também. Era recíproco. Pra gente fechar de Capitão Rodrigo e O Tempo e o Vento, tu, quando tu ali o ensaio na verdade eu gostaria de saber, tu ensaia bastante em casa, quando tu bota o figurino, a caracterização acontece, tu já vai direto pra fazer a cena, ou existe uma possibilidade de tu ir arredondando, ir azeitando e deixando o capitão do jeito que tu quer, já com a pilcha, já com me Bom, conta isso. Isso é bastidor, não, legal. nós não Não, sabemos. legal. A Assim, gente não sabe. cada ator, no final das contas, cada um tem um processo, né? Assim, a minha história é muito particular. O meu processo ele não é um processo muito ortodoxo. Ele é muito mais um processo apócrifo, né? A minha formação de ator é com a bola rolando. Eu não tenho formação de ator, eu não estudei, eu não fiz academia de interpretação. Quer dizer, eu estudei interpretação, mas o meu trabalho foi me conduzindo à necessidade de aprender com a bola rolando, quase que de forma autodidata, mas principalmente observando os colegas, estudando muito e me Uhum, dedicando para aquilo full time, né? sem dúvida. Eu passei toda a minha juventude como um capricorniano tarado que decide o que quer da vida, né? Assim, eu me dediquei muito, eu estudei muito e tratei de aprender a fazer o que eu faço por um processo muito pessoal. O Capitão é dos momentos que eu mais gosto do meu trabalho é esse momento de estudo, de preparação, esse momento pré, né? Então, a preparação para o Capitão foi essencialmente vir para o Érico. Eu e o Jaime, a gente trocou muito pouco ao longo desse processo. Eu tentei ver alguma coisa de referências do filme, da minissérie, mas aquilo não valia muito a pena, né? A referência do Tarcísio é muito forte, então aquilo não funcionou muito, mas essencialmente para a obra, né? Eu voltei para o continente, mergulhei no continente e os roteiros, o próprio filme em si.
E o momento que para mim é importante é, depois disso, é o campo, né? É ir a campo, né? Para um processo de vivência e de imersão num universo completamente diferente, né? Então, no caso do capitão, teve um momento, e naquela altura eu já tinha experiência suficiente para montar esse plano de preparação de estudo. Eu passei um tempo aqui na fronteira, eu desci, e foi quando eu me enfio na fronteira mesmo, né? Pedi hospedagem para um grande amigo, um estancieiro muito importante da fronteira, o Minga Blanco, foi uma figura muito importante no meu processo com o capitão. Eu fiquei hospedado na estância, trabalhando na estância, saindo... Por conta? Por conta, Solito? saindo a campo, solito. Trabalhava com ele, saía a campo, acampamos, carneava, saía com charque para campo, mateava café de cambona e toda a experiência campeira, toda a experiência da fronteira, da vivência, encilhava a cavalo, ajudava nos preparos, assava. E o Minga foi uma espécie de um laboratório, né? Mas não só o Minga, Heron Vaz Matos, uma figura importante do folclore tradicionalista gaúcho, uma herança profunda da Pampa, né? Um homem muito pouco conhecido, um poeta, um trovador, um homem, o último pampiano, né? O Heron está vivo ainda, né? Quantos e quantos mates no galpão do Heron às 4h15 da manhã, trovando, fazendo poesia, falando sobre o bioma. E dele é causa. Falando sobre o bioma, sobre a história do homem do Pampa, né? E todo esse processo de imersão me conectou de forma enraizada, que é o que o Érico sugere. O capitão é um produto desse lugar aqui, né? Dessa herança gáudia, dessa herança pampiana. Então, eu me lembro que eu usava o Heron, o meu capitão era a mistura dessas três figuras, né? Era o Minga, que era um ginete, um homem estudioso do século XVII, do século XVIII. Todos os objetos de cena, referência do século XVII e XVIII, eram peças pessoais do Minga que ele fabricava. Então, um homem dedicado à tradição gáudia, né? A tradição do século XVI, XVII, XVIII, mais XVII e XVIII. Total. Né? O Heron, um homem nascido e elemento natural da Pampa. E o rapaz que fazia meu dublê, que era um jovem completamente Capitão Rodrigo, o Diogão, e eu convivendo, eu rapidamente fui lá para isso, para reconhecer quem seriam essas pessoas, e na convivência entre eles eu dava lá o texto para o Heron dizer para mim, de vez em quando eu passava o texto, eu fazia o capitão, aí de brincadeira eu trocava, e deixava o Heron falar para mim o texto do Capitão Rodrigo, e aquilo produzia alguma coisa que eu fui aproveitando, fui conectando. Então, na verdade, eu fui juntando, né, dessas experiências campeiras, da experiência de dormir a campo, né, no pelego, com um amigo, amanhecer para tropear, para camperiar. Então, todo esse processo de experiência, de imersão, de conexão profunda com esse lugar aqui é que nasce o capitão, né? Então, eu não sei se eu consigo descrever o meu processo se não for dessa forma meio caótica, assim, de contação do todo, mas é uma mistura de tudo. Um estudo muito, muito concreto do personagem que está aqui na obra, essa experiência de reconhecer os elementos do lugar que me contam sobre o personagem, de que maneira aquilo com Minga, por exemplo, eu descobri nas idas para as encilhas e para o manejo do gado e para a camperiada, eu descobria o corpo do capitão, por exemplo, né? Eu brincava, o capitão tinha um jeito de parar que para mim era o laçador. Tá. Na última cena do filme que eu estou esperando a Bibiana sair, eu paro meio de lado assim e fico esperando. Sim. Tem uma coisa do corpo. Mas, acima de tudo, o capitão era um cavalo, né? Era um crioulo, né? O capitão tem uma postura meio aqui, ele é um né? pingo velho. É o cavalo crioulo, Total. né? Com a coisa. Então, assim, a convivência com o cavalo foi